Bem-vindos a mais um Cabos e Cases, esse programa que fala de mercado, de música e de muito mais. A gente gosta de trazer aqui melhores convidados e convidadas que vão te trazer insights sobre tudo que você quer saber sobre o mercado da música e não tinha para quem perguntar. E é por isso que eu trouxe hoje aqui a querida Carolina Alzugir, que é diretora de música do Spotify. Simples assim. Então, eu já começo, Carol. Bom dia, obrigada Bom dia, por ter Cláudia. aceito esse convite nosso. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. E assim, Spotify é aquela marca que já deixa todo mundo curioso. E o seu cargo já traz essa curiosidade implícita, porque diretora de música, o que você faz? Porque, né, música é tudo, basicamente. Então me conta, quais as suas responsabilidades aí no Spotify? Então, eu fui promovida recentemente a diretora de música, né? Eu estou no Spotify há 8 anos, um pouquinho menos de 8 anos. A área de música no Spotify, ela é formada por duas partes. Uma é a parte de relacionamento com a indústria da música, ou seja, com as gravadoras, distribuidoras, selos, e com os artistas, os empresários, com todos os players mesmo do mercado da música. E a área editorial, que é a parte de curadoria não só das playlists do Spotify, mas dos projetos que a gente faz, das campanhas que a gente faz. Então, essa parte de curadoria, ela tem o objetivo não só de atender as demandas dos nossos ouvintes, dos nossos usuários, mas também de trazer, refletir dentro da plataforma e também nas nossas redes sociais e nos nossos projetos, o que está rolando na cultura, na música brasileira. Então é basicamente isso. Basicamente muita coisa, basicamente né? muita coisa. É que o Spotify também tem uma área de podcast, por isso que a gente chama de área de música, né? A gente também tem os podcasts, então tem a área de podcast e tal, mas realmente é bastante coisa. Me diz uma coisa, o Brasil está num momento muito quente, assim, musicalmente, né? Inclusive fora, eu acho que a gente está sendo visto novamente como uma potência que a gente sempre foi. Exatamente. Talvez estivéssemos aí num momento mais morno alguns anos atrás e a gente tá explodido de novo. Exatamente. Eu queria que você contasse como é que o Spotify da gringa vê o Spotify, o braço brasileiro, se é um lugar onde realmente é visto como Spotify Brasil é super rentável, é o mais bombado. Internamente, como é que é visto aí no ranking dos Spotifys pelo mundo? Não, muito legal, você tem toda a razão, é um orgulho muito grande. Eu sou uma completa apaixonada por música brasileira e fico muito feliz e não é à toa que eu trabalho com isso e que eu sou focada no Brasil, porque é uma paixão minha. Eu estou na indústria há 21 anos, na indústria da música brasileira, e é muito legal, assim, desde que eu entrei eu consegui acompanhar essas mudanças, né? Períodos em que a música brasileira é mais consumida fora, ou que tem um gênero novo que está surgindo, que está chamando a atenção dos gringos, né? E sim, estamos num momento em que isso está acontecendo. Acho que eu diria, pensando primeiro, eu falando um pouco de gênero, depois eu falo um pouco mais dessa coisa da empresa, essa coisa mais organizacional. Falando de gêneros, primeiro eu acho que vale destacar o funk, que está num momento muito incrível lá fora. Era a minha próxima Isso pergunta, me dá muito orgulho. Eu sou carioca, funkeira, e pude acompanhar como fã, como usuária, desde o início a trajetória do funk. E aí agora, né, já há algum tempo na indústria, a gente está vendo os produtores musicais do mundo inteiro querendo saber mais sobre funk, querendo fazer funk, adicionando beats de funk às suas músicas, funk entrando em campanhas internacionais das marcas, cada vez mais, assim, isso é muito positivo. E o Spotify sempre deu muito destaque desde o início ao funk, aos artistas de funk, e a gente fica muito feliz de ver que isso está acontecendo de uma maneira global e em todas as esferas da indústria, né? E, além disso, acho que vale também dizer que a gente está vendo uma colaboração muito grande entre brasileiros e artistas de outros países, principalmente da América Latina. A gente está vendo bastante, assim, tem um monte de exemplo aí recente, Luísa Sonza com Kenya Oz e Dennis DJ, Anitta com Kenya Oz, que é uma artista mexicana, né? A gente está vendo também, por exemplo, o próprio Catriel e Paco Amoroso, que são artistas argentinos sendo muito consumidos no Brasil, fazendo show aqui.
A Bad Bunny, que divulgou show aqui no Brasil e também foi sold out. Então, a gente está vendo uma colaboração maior dos artistas brasileiros com artistas de outros países, porque a gente sempre fala, né, que o Brasil é como se fosse uma ilha dentro da América Latina por conta da linguagem, da barreira da linguagem, né, do idioma e tal. A gente está vendo essas fronteiras se quebrarem cada vez mais. Eu acho que isso se dá muito ao advento do streaming, ao Spotify. E eu acho que isso também, esse interesse lá de fora pelo Brasil, ele vem tanto do ponto de vista do gênero mesmo, da parte criativa, da expressão cultural, que é muito rica, né? A expressão cultural brasileira, a cultura brasileira sempre foi, mas também tem uma visão de negócio, né? Por quê? Porque o Brasil tem um volume de usuários muito grandes, e aí agora falando mais da parte de negócio, da parte mais organizacional, o Brasil é um dos principais mercados do Spotify no mundo, então o Spotify olha para o Brasil desde o início. A gente está, hoje coincidentemente, dia 28 de maio, a gente está completando 11 anos de Spotify no Brasil. O Spotify chegou no Brasil em 28 de maio de 2014, e desde então o Brasil se destaca em número de consumo, em números de usuários. Só para você ter uma ideia, a gente não abre o número de usuários por país, mas só para você ter uma ideia, a gente está com usuários ativos no mundo inteiro, são 678 milhões de usuários, sendo que desses 268 milhões são assinantes, só que a América Latina representa 22% desse número. Então, assim, é um percentual muito grande. E aí, quando a gente fala de América Latina, o Brasil é um dos maiores países, né? Brasil e México são os dois maiores. Então, isso mostra a relevância do Brasil, do ponto de vista de números, do ponto de vista de usuário. Isso que a gente ainda é considerado um mercado emergente, né? Porque a gente a gente representa um percentual tão grande dos usuários do Spotify no mundo, só que a gente ainda tem muito caminho para crescer dentro do Brasil. Ainda tem uma penetração de mercado muito grande que vai acontecer nos próximos anos. Tem uma questão de adoção mesmo da plataforma. O Spotify tem uma adoção muito grande no Brasil, mas ainda tem para onde crescer. Então, o potencial é muito grande. Então, quando você olha, às vezes, se você olhar no Spotify, se entrar na plataforma do Spotify e olhar um artista internacional e olhar quais são... sempre tem ali os 5 mercados, os 5 países onde esse artista é mais consumido. E o número de ouvintes mensais desse artista em cada um desses 5 mercados. O Brasil está sempre ali no topo de diversos artistas. Eu ia, inclusive, mencionar um número que me chamou muito a atenção no Chartmetrics, que é um estudo, um relatório que é lançado anualmente, de 2024, onde o Brasil ele estava em segundo lugar em todas as plataformas. Então, não sei se é fato no Spotify especificamente, mas nós somos, ali, de acordo com esse estudo, o segundo país que mais consome música, só perdendo para os Estados Unidos. É meio que isso, né? O Brasil está sempre ali na parte de cima desse ranking, assim, disputando com outros mercados, mas é sem dúvida um dos maiores mercados do Spotify. E acho que os artistas de fora estão olhando muito para isso, sabe? Porque se eles são ouvidos no Brasil, os números deles se tornam ainda mais expressivos. Então, claro, né, que o artista não tem que pensar só nisso, só nos números, no número de ouvintes mensais e coisa do tipo, porque ele está fazendo a arte dele, tem que pensar na arte dele, em conquistar mais fãs e levar música para todos. Mas os artistas têm essa pretensão, né, de ter cada vez uma audiência maior e tal, e eles olham com muito bons olhos para o Brasil. Então, por isso que a gente vê cada vez mais artistas internacionais querendo fazer parcerias com artistas brasileiros e essas fronteiras, essas barreiras se quebrando cada vez, se diluindo cada vez mais, essas colaborações acontecendo mais. Então é um motivo de muito orgulho pra gente, assim. Com certeza. Eu acho que tem um ponto que os artistas, tanto os artistas quanto os usuários, gostam muito de saber como
como funcionam as tais playlists, porque é onde todo mundo quer estar, né? O artista vai lançar uma música, obviamente que ele quer estar lá nas 50 mais do Brasil, etc. E se fala em jabá, se fala nisso, naquilo, que é feito por robô. Eu queria que você desmistificasse um pouco esse tema. Vamos lá. Bom, acho que assim, primeiro falando das playlists. O Spotify tem a gente sempre trabalha para ter a combinação perfeita entre tecnologia, entre curadoria automática e algorítmica e curadoria humana. A gente trabalha com música, a gente está falando de arte. Então, a gente, apesar da gente ser uma empresa de tecnologia e estar sempre desenvolvendo novas tecnologias e novas ferramentas com esse objetivo de fazer com que os artistas alcancem mais ouvintes, mais fãs, e vão aumentando sua audiência, a gente faz isso muito através da tecnologia, mas a gente também tem uma combinação muito boa com a curadoria humana. E aí a gente Desculpa, só para não perder essa coisa da curadoria. Vocês têm um grupo de curadores, por exemplo, um curador que olha mais para o regional, um curador que olha para o internacional. Sim. Isso dentro do Brasil, do Spotify Brasil. Sim, assim a divisão, mais ou menos? A gente tem um time que é até relativamente pequeno, infelizmente a gente não consegue ter um curador para cada gênero, mas a gente tem curadores especializados sim, e também tem curadores um pouco mais generalistas, porque estamos falando de um país continental muito rico culturalmente. A gente é um caldeirão de cultura fervilhando o tempo todo ali, né? Então, sim, a gente tem curadores que olham mais para um ou outro gênero, e a gente não trabalha só com gênero, a gente está cada vez vendo mais principalmente os jovens, serem mais agnósticos do ponto de vista de gênero e não terem muito esses rótulos. Eu sou sambista, eu sou funkeira, acabei de falar, eu sou funkeira, né, no início. Eu chamo de geração shuffle, assim, porque antes a gente fazia esse shuffle, que quem for da geração Z já não vai entender, mas era um botãozinho que você botava ali para misturar, né, os gêneros, para ouvir músicas em ordem, sem ordem, né, aleatoriamente, né? Então, a gente tem curadores especializados não só em gêneros, mas também em moods, como a gente chama, né, em clima, em humor, né? Porque cada vez mais a gente está vendo que também estão se quebrando essas barreiras entre os gêneros. Então a gente tem as playlists que são curadoria humana, a gente tem as playlists algorítmicas. Então, assim, voltando um pouco na parte das playlists, de como que as pessoas têm curiosidade para entender e como é que faz para entrar nas playlists, etc. Bom, a gente tem uma ferramenta de pitching, que a gente chama, que é quando um artista vai lançar um álbum novo, um EP novo, um single novo, ele ou a distribuidora ou a gravadora dele tem a possibilidade, né, de fazer, através da plataforma Spotify para artistas, um pitching mesmo, que é uma sugestão daquela música. Ele escolhe uma faixa foco e faz uma sugestão daquela faixa foco para ser incluída em playlists. Aí os nossos editores automaticamente já são impactados por aquele pitching. Eles ficam o dia inteiro olhando dados e analisando dados e ouvindo música. E aí eles ouvem o que vem por aí de lançamento e consideram a possibilidade de colocar aquela música em alguma ou algumas playlists, que pode acontecer ali no momento do lançamento, mas pode acontecer mais pra frente, e eles ficam acompanhando também a performance de cada música, e se uma música está sendo muito consumida, eles são muito baseados no comportamento mesmo do ouvinte. Então, se uma música está sendo muito consumida, isso já chama a atenção deles, eles já testam numa playlist, funcionou bem nessa playlist, vamos testar nessa outra playlist aqui também, vamos subir de posição e etc. Então, tem essa parte da curadoria humana. Além disso, esse pitching que eles fazem, ele também serve o nosso algoritmo. Então, se um artista vai lançar uma música e ele submete esse pitching pelo menos 7 dias antes do lançamento, o nosso algoritmo oferece aquela música para pessoas que ou já ouviram aquele artista alguma vez, ou já ouviram artistas parecidos com ele, ou artista que ou do mesmo segmento, ou da mesma época, ou da mesma cidade. Então, tem várias variáveis, né, que o algoritmo leva em consideração para oferecer para os usuários. E acho que isso
cada vez mais isso está funcionando muito bem, essa coisa da recomendação. É um foco do Spotify. O Spotify tem um foco muito grande na descoberta e na recomendação personalizada de conteúdo. A gente quer ser cada vez mais personalizado, hiperlocalização, hiperpersonalização. E cada vez mais a gente está vendo que os artistas estão conseguindo alcançar novos fãs e construir suas audiências sem depender somente de posicionamento em playlists editoriais do Spotify, que tem essa curadoria humana. Então, claro, é maravilhoso um artista ter uma música numa playlist dessas editoriais, mas não é a única coisa e não é o único caminho. Cada vez mais a gente tem a possibilidade de oferecer. A gente tem cada vez mais usuários, a gente tem cada vez mais playlists e nessas playlists algorítmicas a gente tem cada vez mais espaço para programar artistas diferentes. Acho que até um dado que é legal, a gente hoje está divulgando, exatamente hoje, está divulgando o Loud and Clear, que é um relatório que o Spotify divulga anualmente com o objetivo de trazer mais transparência, mais clareza para os artistas e para a indústria como um todo, de como funciona a economia do streaming, como são feitos os pagamentos de royalties e etc. E aí tem vários dados super legais que a gente está divulgando do Loud and Clear, e acho que um dado legal sobre essa questão da descoberta, que é um foco muito grande nosso, que, na verdade, acho que 2 dados legais. É que artistas brasileiros foram escutados pela primeira vez por algum usuário no ano passado 11,8 bilhões de vezes. E isso é 19 ou 20% maior do que o número de 2023. A gente faz esse relatório anualmente, divulga sempre nessa época do ano em relação ao ano anterior. Então, em 2023, a gente divulgou que artistas brasileiros foram escutados pela primeira vez por usuários 10 bilhões de vezes, e agora, um ano depois, a gente já está em 11,8 bilhões de vezes. Então foi porque eles foram oferecidos mais vezes? Porque eles foram oferecidos mais vezes pelo nosso algoritmo. Então, isso faz com que a gente promova a descoberta de cada vez mais artistas. E também tem um outro dado que é legal, que a gente está divulgando desde o ano passado, que mais de 10 mil artistas foram adicionados a uma playlist editorial do Spotify só em um ano. Então, esse dado é de 2023, mas o dado de 2024 acompanha bastante esse número, é um pouquinho maior. Então, é isso, a gente está cada vez intencionalmente oferecendo mais artistas, e isso está fazendo a chegada do Spotify na indústria da música e do streaming de maneira geral, permite que cada vez mais artistas possam viver da sua própria música, da sua própria arte, e que cada vez mais artistas sejam realmente descobertos e consumidos pelos ouvintes, né? A missão do Spotify é justamente essa, é revelar o potencial da criatividade humana, de modo que 1 milhão de artistas possa viver da sua própria arte e possa inspirar e entreter bilhões de fãs com a sua própria arte. Então, essa é a nossa missão, e justamente por isso a gente trabalha muito esse lado da descoberta e da apresentação de novos artistas para os usuários. Maravilhoso, a gente já terminou o nosso tempo, infelizmente, nem deu tempo de eu perguntar sobre inteligência artificial, anúncio, muita coisa que ficou para uma segunda rodada que eu gostaria de ter com você. Já fica o convite aqui. Vai ser um prazer, a gente pode falar de todos esses temas. Legal. Então, você vai ficar com outros episódios de Cabos e Cases. Eu agradeço muito, Carol. Eu que agradeço, Cláudia. Muito obrigada. E se você me encontrar por aqui, peça a sua revista. Por aqui que eu digo é no Rio to See. Mas se você está vendo isso aqui na internet, o Rio to See já acabou. E você pode comprar a sua Billboard no nosso site, billboard.com.br. Valeu! Obrigada, Cláudia. Obrigado.